Boa noite a todos e todas. Quero agradecer a pessoa do professor Dionísio o convite de estar aqui essa noite e compartilhar com vocês algumas provocações. Espero não lançar conteúdos apenas, apenas ficar conceituando, cansar e depois não dá tempo de debate e nem surge nenhum tipo de reflexão interessante. Então, para provocar reflexão, provocar as nossas questões, nos inquietar um pouco, eu vou tentar aqui estabelecer alguns temas mais específicos na relação teologia e ciência, e espero que seja produtivo. Eu dividi minha fala em 3 partes. A primeira parte, as principais diferenças entre a linguagem da teologia e a linguagem da ciência. Os meus alunos de metodologia já estão acostumados a falar sobre isso, então alguns que estão aqui já devem saber um pouquinho sobre esse assunto. Segunda parte, a ciência na perspectiva da Bíblia e da teologia. E a terceira, os abusos interpretativos que a teologia faz da tecnologia. Quero avisar de antemão que eu não estou fazendo defesas de nada aqui, tá? Nem de ciência, nem de teologia, nem de religião, nada disso. Eu vou provocar. Então, quando lhe parecer, o cara é um ateu, o cara é um cientista, o cara é um teólogo, o que ele é afinal? Por enquanto, nada. Vou lançar a mão de provocações que faz parte de pesquisas que a gente tem feito no decorrer da vida de teólogo e de estudante, Então, a primeira parte, as principais diferenças entre a linguagem da teologia e a linguagem da ciência. Então, primeiro ponto, então já vou cutucando aqui, tá? A priori, a linguagem científica é ateia. Coloco entre aspas ateia. Porque às vezes o cientista também quer se fazer de religioso, ou transformar a sua ciência em religião. Mas, deixando isso de lado, vamos pensar a ciência e não o cientista. A ciência, o método científico, ou a ciência, ela é ateia. Por quê? Porque não cabe no seu método a questão Deus e fé. A ciência não está nem um pouco preocupada em ter como seu objeto de estudo, de pesquisa, Deus, fé ou outras questões metafísicas. Essa é a primeira coisa que nós devemos pensar em relação à linguagem da ciência como diferença da linguagem da teologia. A teologia, por sua vez, desde o fim da Idade Média, vamos colocar aí na Revolução ou na mudança histórica da pré-modernidade para a modernidade, por volta do século XVI, mas só para a gente ter uma noção didática disso, porque é óbvio que a história não tem uma data tão fixa assim. A gente pode ver mudanças já ocorrendo dentro da teologia já no século XIII, com o advento das universidades, com alguns pensadores mais livres da igreja e tudo mais. Mas desde lá a teologia ela tem tentado se recolocar no mercado. Na troca dos bens do conhecimento, dos saberes, a teologia ela perdeu o seu status de monopólio e ela passou a disputar espaço com outros saberes, com outras ciências. Então, desde esse tempo, ela tem enfrentado alguns problemas, porque ela tenta, como algumas outras ciências tentaram, ganhar um status de ciência legítima. Lembrando aqui, século XIX, sociologia, a psicologia e algumas outras ciências que tentaram também, de alguma forma, ter uma linguagem a mais exata possível. E a teologia entrou na dança, A teologia entrou também na busca por um status científico. Nessa busca ela encontrou 4 problemas, pelo menos. Quer dizer,
existem vários outros problemas, mas eu enumerei 4 problemas principais que a teologia se deparou nessa busca de querer ser uma ciência ou de se utilizar de uma linguagem racional para se fazer valer. Então, o primeiro problema metodológico. Os objetos de pesquisa da teologia são metafísicos. A teologia nasceu como metafísica. Então, ela tentar se tornar uma ciência no sentido do método científico já complica. Por quê? Eu acabei de dizer, o método científico ele é ateu por natureza. Então, ela fica numa situação difícil, né? Uma situação complicada. Se ela for tentar se colocar como ciência, ela pode cair no perigo de abandonar suas raízes. Mas se ela não abandonar suas raízes, ela cai no perigo de não ser mais relevante. Outro problema, um problema epistemológico. A teologia pede princípios racionais e é fácil de enxergar isso. Pega um livro de teologia, o que o teólogo faz? Logo no começo ele lança a mão da sua hipótese. Geralmente a sua hipótese é pedindo um princípio racional, princípio de método científico. Uma análise de dados da fé, ou sobre Deus, ou sobre a existência dos elementos metafísicos. Mas muitas vezes ela resolve as suas questões não com o princípio de razão, mas com o princípio de crença. Na hora que ela não tem mais saída, não consegue mais responder de forma racional científica, ela volta para a ideia, não, tem que acreditar. Aí ela obviamente que ela se torna alvo de crítica, né, e de desconstrução. Outro problema, o problema axiomático. Axioma é algo extremamente importante, fundamental na ciência. Uma afirmação ela tem que ter uma validade minimamente razoável para explicar algum fenômeno. É para isso que serve o axioma. Axioma é uma afirmação que pode ser verificada. Então, a teologia enfrenta o problema axiomático nas suas afirmações. Aquelas afirmações que eram então feitas na idade pré-moderna, na metafísica, hoje a validade delas é muito relativa. As afirmações metafísicas que tinham uma validade muito, como é que eu diria, muito absolutas, né? Hoje já não tem mais, essas afirmações elas são relativas, perdem até validade. O prazo de validade dessas informações até ficaram... O que ela fez então para tentar resolver esse problema do axioma, das suas afirmações? Ela fez o que a gente chama de linguagem de empréstimo. Ou seja, a teologia hoje ela precisa das muletas de outras ciências, da sociologia, da psicologia, da antropologia, da literatura. Hoje, quem fez ciências da religião, né? Eu fiz, o professor Dionísio, né? Algumas pessoas que estão entrando nessa área, uma das coisas que mais se faz com a teologia é justamente isso. É o diálogo da teologia com alguma coisa. Ou é com a literatura, com a sociologia. Aliás, o primeiro diálogo que a teologia estabeleceu com algum outro saber foi justamente a filosofia. Lembrando aqui o desenvolvimento da teologia, o primeiro diálogo que ela estabelece é com a filosofia. E agora é moda estabelecer diálogo até com a história em quadrinhos, com o futebol. E o que essas ciências fazem? Elas leem a realidade e a teologia interpreta essa realidade lida por essas ciências e dá o seu parecer. O problema é que ela enfrenta dificuldades de legibilidade, ser legível. Quer dizer, a teologia, se ela fizer teologia por si mesma, ou seja, a metafísica, ela encontra problemas das pessoas entenderem o que ela está dizendo. Então o que ela faz? Ela pede uma linguagem de empréstimo para fazer as pessoas entenderem o que ela está dizendo.